tem percebido uma diminuição de quantidades de clientes compradores, de leads, vindas de portais de imóveis, principalmente? Por que isso está acontecendo? E o que você, corretor de imóveis, pode fazer, deve fazer para destravar as suas vendas e também ajudar o mercado imobiliário a ter maior liquidez? Essa minha análise é baseada na minha percepção da entrada, da diminuição de clientes vindos de portais de imóveis aqui na zona sul do Rio de Janeiro e também das dificuldades que eu estou tendo para fechar e concluir negócio. Mas apesar de eu estar analisando aqui no Rio de Janeiro, isso pode ser uma realidade sua aí na cidade onde você está. Assiste o vídeo todo, porque você vai aprender coisas sobre o mercado imobiliário que você pode argumentar, conversar com seus clientes e isso ajudar nas suas conclusões de negócio. Se você gostar do vídeo, chega junto no seu like, isso é muito importante para mim. Comenta aí qual é a situação na cidade onde você está atuando, como é que está a questão dos anos 2020, 2021, 2022, como é que está agora para você? O que na verdade a gente pode fazer para de certa forma destravar o mercado? A gente não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente precisa de um maior número de corretores conscientes como que o mercado gira. Então eu peço a você que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook de corretores, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos lá. Os primeiros motivos que estão fazendo com que estejamos vivendo um momento de escassez de clientes comprador no mercado de imóveis usados, e eu também estou falando aqui para a zona sul do Rio de Janeiro, pode ser que na sua cidade você ainda não esteja vivendo isso, mas eu te garanto que vai viver, tem a ver com duas coisas principalmente, sobre a questão de comportamental do cliente comprador e também uma mudança que houve no principal portal de imóveis aqui da Zona Sul, que é o Zap Imóveis, o grupo OLX. Vamos lá, clientes. Primeiro a gente tem que saber quais são os dois principais clientes do mercado de imóveis usados. Os dois primeiros principais clientes do mercado de imóveis usados é o cliente comprador de primeiro imóvel. Esse cliente geralmente usa bastante financiamento. E vocês sabem que houve um aumento da taxa Selic, e a taxa Selic aumenta os juros imobiliários, muitas vezes inviabilizando que aquele cliente possa financiar um imóvel e pagar as suas prestações. Ainda mais quando os imóveis estão em preços altos, fazendo com que a prestação seja mais elevada ainda. E um segundo cliente, também muito importante aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, é o cliente que eu mais gosto de trabalhar, é o cliente comum, é o seu João, a Dona Maria, aquele cliente que se torna comprador depois que vende o imóvel. O primeiro cliente, por conta desse aumento de taxa Selic, ele meio que sumiu. Aqui na Zona Sul, eu tenho recebido poucos contatos de clientes comprando imóvel pagando com financiamento. Quando eu digo poucos, é que houve uma diminuição. Muitos curiosos sumiram do mercado. Isso, de certa forma, é até bom para você não perder tempo, tá? Mas, por outro lado, você tem essa sensação de diminuição de clientes, que é real. E tem muitos clientes que estão postergando a compra do imóvel através de financiamento, esperando a taxa de Selic diminuir e também os juros abaterem e ele poder encaixar um valor de prestação possível para o pagamento dele. E esse cliente comum que vende imóvel, ele vende um imóvel para comprar outro, muitas vezes ele está ainda na fase de vendedor, sem conseguir vender o imóvel dele, com o imóvel dele em preço equivocado do mercado. Então, esse cliente também some do mercado. Você entendeu? O cliente, ele se torna comprador depois que ele vende. Se ele não consegue vender, ele não se torna comprador. Então, esse é um perfil de clientes, os dois perfis principais do mercado de imóveis usados, que estão sumidos. Um porque os juros estão altos e o outro porque não consegue vender. Isso dá uma diminuição na quantidade de pesquisa. E aí você tem um outro fator que aconteceu, eu vou te contar aqui, que eu não vi ninguém contando para vocês. No final de abril para início de maio, o grupo Zap Imóveis houve uma mudança de pesquisas. O cliente comprador, quando acessa o portal de imóveis dele,
a seleção de objetivos de busca mudaram. Por exemplo, antigamente, quando o cliente estava procurando um apartamento de 3 quartos aqui em Copacabana, ele colocava lá 3 quartos, ou ele colocava 2 ou mais quartos, ele colocava 1 ou mais banheiros, 1 ou mais vagas de garagem, e isso mudou. Agora está muito específico. O cliente comprador, se você estiver anunciando um imóvel com 2 vagas e um cliente não estiver procurando 2 vagas, ele não vai ser encontrado no perfil de busca dele. Estou te contando um segredo que ninguém conta por aí não, tá? Eu percebi isso em abril e consegui mudar algumas coisas dos anúncios para que eu não perdesse tantos clientes. Então é importante que você entenda isso. O Zap Imóveis diminuiu por conta, agora está com um perfil o filtro de busca diferente. Então você tem estranhado isso, tá? Os clientes sumiram, além disso o portal mudou. O que nós podemos fazer para mudar isso? Quem me acompanha aqui sabe que desde que eu gravo conteúdos, lá desde 2015, 2016, eu falo que o que destrava o mercado é a readequação dos preços dos imóveis. É preciso que você entenda que não é só o aumento do crédito imobiliário que faz você vender mais, mas os proprietários aceitarem propostas e readequação de preço. Isso faz com que você aumente a quantidade de vendas. Foi o que aconteceu em 2020 e em 2021. Eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui 2 vídeos para você. Um que eu gravei logo no início da crise sanitária, falando que o mercado se destravaria por conta de uma readequação de preço forçosa. O que aconteceu em 2020 e 2021? 2020, os preços dos imóveis caíram, a quantidade de vendas aumentou. 2021, os preços continuaram caindo, a quantidade de vendas aumentou. Em 2022, houve o quê? Uma empolgação dos clientes proprietários. Porque a maioria dos corretores vendem a ideia que o mercado está aquecido. E quando você fala que o mercado está aquecido, o que o cliente pensa? Opa, está aquecido, vou aumentar o preço. E aí, 2022, aumentaram os preços e as vendas diminuíram. Infelizmente, muitos corretores só fomentam esse lado. Olha, o mercado tá bom, tá aquecido, comprador, você precisa comprar logo. O conselho faz isso, as construtoras fazem lobbies. Esses players, coaches do mercado, tentando motivar você, corretor, fica te incentivando que o mercado está aquecido. Ele está aquecido não no preço, ele está aquecido na quantidade de vendas. E é isso que a gente precisa se importar. Eu vou deixar aqui ou nos comentários ou na descrição do vídeo um link de 2 vídeos. No primeiro vídeo que eu gravei no início da crise sanitária, em um que eu gravei em 2020, no final de 2020, onde eu falei, vou cantar a pedra, o mercado vai travar de novo. E é o que aconteceu. 2022, nós estamos tendo dificuldades de fazer vendas, porque muitos proprietários estão com dificuldade de entender o preço proposto pelo cliente e os preços de anúncios de milhares de imóveis que estão sendo anunciados aí fora do preço. Infelizmente, isso é um tema para um outro vídeo que eu devo gravar, a diferença do preço de anúncio para o preço de mercado. Então, no meu curso, por exemplo, eu ensino a você priorizar proprietários que aceitam vender o imóvel pelo preço justo. Numa aula de análise comportamental de proprietários, padrão comportamental de proprietários, você consegue facilitar esse tipo de imóvel na sua carteira, aumentando as vendas. Então, o que nós precisamos fazer urgentemente? É preciso que os corretores aprendam a trabalhar de verdade proprietários.
Seu cliente principal é o proprietário, é ele que você tem que conversar, convencer quanto ao valor real de venda, para você começar a divulgar o imóvel dentro dessa faixa de valor. Isso é uma coisa urgente que, infelizmente, até hoje a nossa categoria não percebeu. A maioria dos corretores trabalham cliente comprador, tentando forçar ele a pagar um preço que o imóvel não vale, ao invés de trabalhar um cliente proprietário mostrando para ele a realidade do preço do imóvel dele. E uma outra coisa que nós precisamos fazer com urgência é a gente parar de anunciar imóveis fora do preço. Infelizmente, as imobiliárias estão trabalhando imóveis tudo desajustado. O corretor precisa botar 3 captações novas toda semana. Então ele pega todo lixo que tem no mercado, imóvel 20, 30, 40, 50% acima do preço, coloca lá, anuncia, joga para o portal. O portal fica abarrotado de anúncios, que eu chamo uma bolha digital, aonde o cliente comprador tem dificuldade de encontrar os seus anúncios. Tem muito, tem 3, 10, 100 mil imóveis anunciados no mesmo tipo de imóvel, o cliente se perde, e aí você fica perdido, você vai anunciar mais e você vai ficar mais sumido nos portais de imóveis. Valeu, galera? Chega junto aí, se você gostou desse vídeo, chega com o seu like, me ajuda compartilhando ele com outros colegas corretores, para eles entenderem um pouquinho da dinâmica do mercado e a gente possa educar o mercado imobiliário. Infelizmente a gente não vê isso através dos nossos conselhos. O único parece que faz isso, que mostra para vocês essa realidade, sou eu, basicamente. Então eu conto com a divulgação de vocês. Se você está me assistindo aqui, mas ainda não me segue nos canais da Imobiliária Escola, fica a oportunidade, o único canal especializado no mercado de imóveis usados. Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.